Queridos do meu coração, shalom para todos vocês online e todos vocês que nos acompanham aí no nosso YouTube. Nós estamos aqui com pensamentos poderosos para você e que o Eterno fale ao seu coração. Nós estamos respondendo aqui, uma pessoa nos perguntou: Céu, eu tenho de falar mentira, então eu vou ter que pronunciar que eu sou contente e emocionalmente estável, quando na verdade eu não sou. Não é para falar mentira, não é? Quando você pronuncia a palavra, você pega aí 1 Timóteo 6,6 e diz: de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Você coloca todas as palavras do Eterno sobre equilíbrio, e é por isso, na verdade, que nós estamos fazendo esse livro. Nós estamos fazendo um livro aí para vocês. Está escrito com muitos desafios, viu, queridos? Não pensa vocês que a coisa está sendo fácil, porque esse livro tem o propósito de pegar a palavra na sua raiz hebraica mais profunda, não é? Eu sei que muitas pessoas trabalham com o grego, e a gente também não pode deixar o grego de lado, não é verdade? Eu sei que a Nova Aliança, os melhores manuscritos que nós temos estão em grego, mas a função do hebraico nas nossas vidas, não é? A função do hebraico para o entendimento, para o conhecimento das escrituras, de você compreender, não é? Nós temos aqui a nossa Morá Juliana, sempre ela está nos advertindo, às vezes eu até dou uns croques, né? Porque ela quer o tempo todo trazer para a gente informação das coisas, não é? Às vezes eu não estou ali tão disponível quanto ela precisa, tadinha dela. Ó, Senhor, me perdoe, não é? Mas o objetivo realmente é de trazer informações importantes. A gente quer trazer para vocês algumas coisas que vão falar fortemente no seu coração. E é claro, ela estava explicando para a gente no Shabat, o batente, ele tem o símbolo da letra Het, não é? O que representa o pecado. Mas ao manchar sobre o batente da porta com o sangue do cordeiro, quando os primogênitos foram mortos, foi colocado a marca da letra Re, que é o nome do Eterno sobre o Het, que é o desenho do nosso batente. É por isso que as escrituras falam: o pecado está à porta, porque você tem no batente da tua porta a letra Het, é o desenho dessa letra que está no batente da porta. Morá, corrige eu aí, Morá, né? E no Shabat eu estava tão sobrecarregada com tantas coisas, mas eu estava ouvindo com atenção. Então eu compreendi uma ministração poderosa do Eterno, porque quando você foi lá e manchou com o Re, que é dentro do nome sagrado do Eterno, e o de Re Vav Re, você vai ter 2 vezes a letra Re. E o Eterno fala dentro das Escrituras que quando passou o malar da morte, ele estava na porta. Ou seja, a letra do nome do sagrado, aquela letra, a letra Re, ela estava na frente, o próprio Eterno estava na frente do malar da morte, que estava vindo para ceifar as vidas dos primogênitos. Então, essas instruções, queridos, somente no hebraico você vai compreender, não é? Aí você não entende, mas o Senhor então ia na porta, de porta em porta, quando a morte estava vindo, ele estava lá no sangue do Cordeiro. O nosso Senhor, nosso Mashiach, estava ali no sangue do Cordeiro, e representado com a letra Re. E é impressionante que o nome de Mashiach Yeshua, você que não sabe, não é? O nome do Mashiach Yeshua não é... Yeshua é uma contração do nome Yehoshua, que foi removido justamente essa letra Re. E quando a Juliana nossa Morá estava ministrando sobre isso, não é? Imediatamente eu compreendi por que o nome dele hoje é apresentado como Yeshua. Porque com certeza sobre nós como batentes está o Re, que Yeshua tirou de si para colocar sobre nós. Então, o fato de Yeshua não ser reconhecido hoje como Yehoshua não significa apenas uma contração para mim. Significa que o Re de Mashiach Yeshua está sobre a minha vida e sobre a sua vida. E você pode todas as coisas nesse nome que te fortalece. Então, tome propriedade. É muito importante a gente compreender o hebraico, é por isso que a gente está fazendo o livro. Está escrito com muita dificuldade, muitos desafios, mas nós vamos conseguir concluir esse livro, porque ele vai ser uma instrumentalização para as intercessões, para o Senhor falar com você. Imagina, você ter as promessas do Eterno na tua mão
Eu tenho orado por esse propósito e muitas pessoas têm orado por esse propósito. Eu preciso desse livro. Eu estava fazendo ele à mão para mim e eu achei de um tremendo egoísmo da minha parte, não é? Então nós estamos traduzindo da OJB, da Orthodox Jewish Bible, para que você tenha o melhor hebraico possível nas tuas mãos. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nos ajude a compreender, Pai, que nós somos pessoas que podemos ser contentes e emocionalmente estáveis, seja qual for a situação. Nós temos domínio próprio por meio da tua Ruach HaKodesh, por meio desse rei maravilhoso que nos foi colocado em nós, que é o próprio Mashiach Yeshua. Nós, como batentes redes, Senhor, batentes ligados e associados ao que é o pecado. O Senhor nos tem feito isso, o Senhor nos tem revelado a tua bondade, a tua verdade, a tua vontade. Nos ajude, Pai, nos ajude a vermos o teu querer sobre nós, dentro da tua vontade, da tua verdade, Nós queremos, Pai, estar diante do Senhor, em pé, cheios de óleo, ministrados pela tua Ruach HaKodesh. Fala com os meus irmãos, fala comigo. Nós estamos num tempo de grandes instabilidades, notícias e informações negativas vêm para deprimir nosso sistema biológico. Nós estamos olhando muitas vezes para o problema em vez de olhar para o nosso destino. Pai querido, nenhum homem em sã consciência, ele furou o pneu ou teve alguma questão, ele vai deixar de ver o destino, ele vai parar ali na estrada, trocar o pneu e vai seguir no seu destino. Ajude-nos nós, Senhor, a caminharmos na direção do nosso destino, porque o nosso destino é encontrarmos com o Senhor. Nosso destino não é uma casa repleta de amigos, parentes, próximos, paredes, os pisos da nossa casa cobertos de coisas maravilhosas, fazermos viagens, adquirirmos imóveis ou o que quer que seja. Pai, isso são coisas transitórias. O Senhor pode até entregar nas nossas mãos para fazermos uso, mas isso não edifica a minha vida espiritual. Pai, o que edifica a minha vida espiritual é a tua presença na minha vida, esse rei maravilhoso. Nós somos chamados pelo teu nome, em nome de Yeshua, Senhor. Levanta os meus irmãos, que eles tenham coragem. Pai, quando eles falam derrotas, eles não pensam que estão falando mentiras. Quando eles falam que eles são derrotados, isso é uma mentira. Ó Senhor, o Senhor é santo contra todas as obras de Rassatã. Pai, isso é uma mentira. Eles não são derrotados, eles não são pessoas destruídas, eles não são pessoas do mal. Eles são levantados por ti, chamados pelo teu nome. Essa letra Re está sobre os nossos batentes. O pecado está na porta, mas nós, Pai, nós podemos dominá-lo com o teu poder. Ajuda-nos, ó Pai, a termos uma mente transformada. Bechem, Yeshua HaMashiach, que assim seja. Assim seja, queridos meus. Que assim seja, em nome de Yeshua. Vamos lá, amados. Eu sou contente. Céu, eu sou descontente. Eu sou um murmurador, não é? Eu reclamo de tudo. Tudo está em falta, não é? Eu já entro no mercado, a primeira coisa que eu vejo é o que está em falta, não é? Então, vamos corrigir o seu olhar e o meu olhar e o olhar de todos nós. Nós podemos... Ontem eu estava lendo 5 linguagens do amor, que aliás eu estou pegando o pé de todo mundo, viu, queridos? Leiam 5 linguagens do amor. Meu marido ontem, nós costumamos ler um período e depois, é claro, nós vamos fazer nossas orações. Ontem não deu. Chegou o momento de parar, eu falei, amor, não dá para parar, porque chegou num ponto que eu falei, meu Senhor, é como se eu tivesse, verdadeiramente, nós estivéssemos tendo acesso àquele livro pela primeira vez. Eu vou dizer para você da parte do eterno, vocês que são casados, vocês que são solteiros, leiam 5 linguagens do amor, façam bem para sua alma, façam bem para suas relações. Ouça o que eu estou dizendo para você, tá bom? Vamos lá, queridos, nós abordamos que as emoções vieram para ficar. Nós estamos na página 189, eu quero ler com atenção. Todos nós temos emoções e sempre teremos, elas fazem parte do ser humano, isso é verdade. Então eu creio que a estabilidade emocional deveria ser um dos dons, dos principais objetivos de todo crente. Nós devemos buscar no eterno aprendermos a administrar nossas emoções e não permitir que elas nos administrem. Uma criação
do Randall House Dictionary, né, que é o dicionário que ela está usando, Dictionary, ó Senhor, meu inglês macarronês, não é? Afirma que as emoções são qualquer sentimento de alegria, tristeza, ódio e amor. Pense nisso. Você saiu para comprar um determinado artigo que você necessita, você assumiu o compromisso de sair das dívidas, concordou em se disciplinar na área de gastos e não comprar o que você não precisa. Mas enquanto você está fazendo as compras, descobre que a loja está fazendo uma super promoção, somente hoje, uma liquidação para colocar você no liquidificador. Então, 50% de desconto em todas as mercadorias já estão com os preços remarcados. O que é que você faz? Na sua empolgação, quanto mais você olhar à volta, mais você vai querer adquirir, vai querer comprar. Queridos, eu queria falar um pouquinho sobre o comprar, que você pode pensar que é uma coisa bastante simples, mas o comprar não é uma ação simples. O comprar dá a você uma autoridade de posse, coloca para você um sentimento dizendo, eu posso. Você entende isso? O comprar faz que você se sinta bem. Por isso existe compras compulsivas, porque a pessoa está tão para baixo, ela está se sentindo tão sem força, sem estrutura, e de repente ela olha para uma coisa e ela diz, eu posso comprar. Então não é simples lidar com o comprador compulsivo. Também não é simples lidar com o poupador compulsivo. A pessoa que passou muita necessidade, passou por situações de necessidade, e aí ela se vê ela segura, não é? Se transforma no homem e na mulher sorrisal. Essa história é a seguinte, queridos, é a pessoa com a mão tão fechada que coloca um sorrisal dentro da mão, nada na piscina e chega do outro lado e o sorrisal está inteiro na mão, porque a pessoa não abre a sua mão para nada. Então, queridos, é muito importante para nós compreendermos, tanto abrir a mão quanto fechar a mão são processos emocionais na nossa vida que não são simples de lidar. Não são simples de lidar. Uma pessoa que vive segundo as emoções vive sem princípios. Você não pode ser espiritual, andar no espírito e ser guiado pelas emoções. As emoções não irão embora. Ah, isso é importante, porque aí a pessoa pega aqui, ó, e fala assim, céu, isso aqui não é verdade. Eu não estou falando segundo as minhas emoções, tá, queridos? Eu sou contente, emocionalmente estável. Aí a pessoa vai falar, céu, isso aqui não é verdade. Mas por quê? Porque as emoções não vão embora. Outra coisa que não vai embora, queridos, você crente, homem espiritual, mulher espiritual, hormônios não se convertem. Vocês sabiam disso? Então, é muito importante para você como crente. Por quê? Porque eu tenho pessoas extremamente espirituais, e aí o que acontece? Elas não são solteiros, não é? Elas não têm relações com ninguém, e às vezes à noite tem um sonho onde elas estão tendo um relacionamento sexual, ou acabam realmente, principalmente no caso do homem, que é muito mais fácil de observar isso, ele acorda ali numa condição que ele sabe que ele teve uma poluição noturna, e aí vai se sentir culpado o resto da vida. Mas como, Senhor? Eu estava em jejum, como é que aconteceu um negócio desse comigo em jejum? Queridos, bem-aventurados, porque vocês têm os seus hormônios no lugar certo. Está tudo bem com você. Você não é responsável pelos seus sonhos. O seu corpo vai encontrar um meio de fazer com que aquela necessidade dele ocorra. Se você quiser fazer uma experiência, eu não recomendo muito, né? Principalmente para quem tem problema de pressão alta. Mas se você comer uma coisa salgada e não tomar água e dormir, você vai sonhar que está bebendo água. Se você quiser fazer essa experiência, é fatal. Você deitou com sono, mas aí tem que dormir, né? Porque senão, claro, né, vai ficar acordado com sede. Mas se você dormir, o seu cérebro, ele vai criar uma condição aonde você vai sonhar que você está bebendo água. Você não é responsável pelo que você sonha. Você é responsável pelo que você faz. Não é? Então, cuidado com essas coisas. Você não vai ter as suas emoções. Eu não vou deixar de chorar, me emocionar com as coisas. Eu só não posso tomar decisões nas minhas emoções. Eu tenho de ser, eu sou contente e emocionalmente estável. Não é? Eu tenho emoções, mas essas emoções não vão dirigir a minha vida. Quem dirige a minha vida é o Senhor. Queridos, senão, amados do meu coração, como eu cresci no Senhor. Eu não falo isso para minha honra nem para minha glória,
mas como eu fui forjada no fogo. Eu não gostaria que vocês fossem forjados no fogo. Eu gostaria que vocês tomassem posse das suas emoções, porque dias difíceis virão sobre nós e você precisa ser contente com o que você tem emocionalmente estável. O Eterno falou comigo um dia, ele falou assim para mim: filha, pelo que as pessoas lutavam? Eu sabia, porque a gente tinha muitas pessoas nos escrevendo que estavam desempregadas e havia uma obrigatoriedade e tudo mais, e elas não sabiam o que fazer e tal, não é? Então nós passamos praticamente um ano aconselhando esse tipo de coisa. Então eu respondi de pronto, falei: Senhor, as pessoas estavam preocupadas com seus empregos. Aí ele falou: e agora, filha? Com o que elas estão preocupadas? Eu falei: Senhor, agora elas estão preocupadas com a saúde. Muitas conquistaram o seu emprego, mas perderam a sua saúde. E depois perderam o emprego porque tinham perdido a saúde, não é? Aí o Senhor me disse assim: em verdade eu te digo, haverá o dia que as pessoas não terão ansiedades, nem por saúde, nem por emprego, nem por qualquer moradia, qualquer teto sobre as suas cabeças, mas sim por água e por alimento. Imagina o que está por vir, queridos. Não é? Mas aos seus, amados do meu coração, em tempo de fome, eles têm fartura. Sobre a tua vida está a bênção do Senhor, mas caminhe na palavra dele, tá bom? As emoções não vão embora, mas você tem de aprender a administrá-las, não é? Aprender a administrá-las, pelo amor. Não solta o pipa, queridos, não deixa o seu pipa longe, deixa o pipa na altura do seu controle, de modo que se vem alguém cortar e aparar, você já, né? Usa carretilha, viu, queridos? Carretilha ajuda na hora, né? Mas os meus filhos não gostavam de carretilha, eles puxavam o pipa, não é? Então não importa, mas mantenha as tuas emoções sob o teu controle. Mantenha a tua alma livre de aflições. Mantenha o teu espírito livre de aflições. Você pode ter emoções, mas não pode depender delas, tá bom? Olha, querido, se eu dependesse do meu marido emocionalmente, eu seria uma mulher com um tanque do amor vazio. Porque o meu marido, ele não tem as emoções como a maior parte das pessoas tem. Outra coisa, queridos, meu marido é de uma difícil leitura, se ele aprova ou desaprova alguma coisa. Se ele quiser ocultar o coração dele, não tem quem abra o coração dele, senão o Senhor. Então ele é uma pessoa que ele não é um padrão para nós. O meu marido é um homem contente e emocionalmente estável. Ai, Senhor amado, não é? Eu incentivo a fazer da maturidade emocional sua prioridade, tá bom? Se você não acredita que está fazendo um bom trabalho administrando suas emoções, comece a buscar no Eterno para ter maturidade emocional. E também encorajo a aprender o que mais irrita e o que mais te estimula a se comportar emocionalmente, a tomar cuidado com essas tentações. Para ajudá-la a começar, deixe-me mencionar algumas referências bíblicas, não é? Os versículos de Jeremias 17:8 e Salmo 1:3 nos instrui a sermos como árvores firmemente plantadas. Meu marido recentemente falou acerca de uma árvore, o cedro do Líbano, que a árvore, quando ela tem 5 centímetros de altura, ela já tem não sei quantos metros de raiz. Ela não vai começar a se desenvolver se não tiver raiz. Eu creio que você e eu somos assim. Se as nossas raízes não estiverem profundas, o Senhor não vai colocar grandes coisas na tua mão. Aí você fica: ah, Senhor, por que não acontece? Porque as tuas raízes são rasas. Qualquer vento vai te levar embora. Ele vai esperar você fazer raízes profundas. Aí ele vai poder colocar sobre você fortes ventos, tá bom? 1 Pedro 5, 9 e 8 nos ensina a sermos bem equilibrados e moderados, com domínio próprio, para impedirmos que Satã nos devore. Você quer ser devorado pelo inimigo? Ai, céu, mas eu só convivo com crentes. Céu, a minha família todos são crentes. Céu, aqui nós vivemos na santidade. Queridos, meu marido ontem me deu um exemplo ali em casa, que eu não vou dar para vocês, porque foi um exemplo bastante íntimo que ele me deu. Mas, queridos, basta você ter um computador e acessar o que não deve para você profanar a sua santidade dentro da tua própria casa. Não se assegure na sua própria santidade.
Assegure-se se você teme o nome do Senhor, tá bom? De acordo com esses versículos, se quisermos resistir ao inimigo, nós precisamos ser enraizados, firmados, fortes, imutáveis e determinados. Filipenses 1:28 nos diz para sermos constantemente destemidos quando o Satã vier contra nossas vidas. E Teirim, Salmo 94:13 diz que o Eterno quer nos dar poder para permanecermos calmos diante da adversidade. Todos esses versículos se referem a ser estável. Portanto, eu encorajo você a lê-los, a meditar neles e a permitir que eles impregnem seus pensamentos. Queridos, eu sei que é possível porque eu fiz esse processo na minha própria vida. Eu tive momentos na minha vida onde eu disse: Senhor, eu não vou reagir, Senhor, eu não vou falar. Quem me conhece há muitos anos sabe que isso para mim é impossível. Humanamente impossível. Mas o domínio próprio existe. Eu sou a prova viva do domínio próprio que existe. Tá bom? Vamos lá. Nivele seus altos e baixos. Isso para mim foi excelente, tá? Eu estou certa que você já pode dizer que eu acredito que alguns dos maiores desafios da vida envolvem ou são resultado dos altos e baixos. Vida ioiô, não é? Nas nossas emoções. Pense nas montanhas russas. Você já ouviu sobre isso, não é? Mas vamos reiterar a mesma coisa. Se você medisse o comprimento dos trilhos de uma montanha russa, descobriria que a distância que eles cobrem é muito maior do que a distância do lugar onde você sobe ao lugar onde você está indo com o seu carrinho. Quando o passeio terminar, você passou muito tempo subindo velozmente em grandes alturas e descendo grandemente nas profundidades. Na montanha russa, muitas pessoas acham que isso é diversão, mas se nós fizermos isso com as nossas emoções, na nossa vida diária, você vai ter garantidamente um grande desgaste. Eu vou falar novamente o que a Joyce quis dizer aqui. Olha, vamos supor que eu tenho de ir daqui até onde está o livro. Se eu vou em linha reta, eu vou assim, tudo bem? Agora, se eu for em montanha-russa, eu vou assim, quem está na rádio não está vendo, mas depois vê o vídeo. Olha quanto, ou seja, essa distância daqui até lá, tudo bem? Na montanha-russa, é claro que vai velozmente, mas nós, na nossa vida cotidiana, nós só atrasamos a nossa chegada, queridos. Nós estamos fazendo caminhos tortuosos, quando o Senhor tem para nós um caminho plano. O Senhor disse que faria para nós um caminho reto, um caminho plano, mas nós fazemos caminhos tortuosos. O Eterno diz que Ele colocou diante de nós um caminho bom e plano, mas nós nos envolvemos em muitas astúcias. É o que está escrito na palavra. Está escrito isso na palavra, tá bom? Em vez de andar em uma montanha-russa emocional que só nos esgota, precisamos nos tornar pessoas estáveis, sólidas, firmes e perseverantes, determinadas. Queridos, eu tenho uma motivação de vida. Minha motivação de vida é o meu destino. E o meu destino é encontrar com o Eterno. E nada vai me deter isso, em nome de Yeshua. É meu objetivo core da minha vida. Então pode vir o adversário, porque meu problema seríssimo, um dos piores problemas que eu tive para enfrentar na minha vida, foi o desejo de tirar a minha própria vida. E não existe maior egoísmo na vida do homem, maior egoísmo, do que dizer para o Eterno: o Senhor está errado em me manter com vida, e eu vou corrigir isso agora. Com as minhas próprias mãos, eu serei Deus, eu me assentarei no seu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu viverei enquanto o Eterno quiser que eu viva. Eu estarei sobre esta terra nos dias que Ele disser que eu tenho de estar sobre esta terra. E como eu aprendi isso? Eu aprendi como eu ouvi o que o inimigo me dizia. Porque o Eterno me dizia que queria que eu cumprisse os meus anos de vida. Ele disse: confie em mim, faça o bem, habita na terra, ou seja, viva, coma a verdade, coma a palavra do Eterno, agrade-te de mim, e eu vou satisfazer os desejos do seu coração. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Nunca na minha vida, quando eu tinha aqueles pensamentos de morte e tentativas de morte, eu imaginei que eu pudesse ser tão feliz. Eu imaginei que eu pudesse ter um marido como que eu tenho, o tipo de vida que nós temos, o tipo de amigos que nós temos, o tipo de pessoas com qual Ele colocou para que eu conviva, um ministério frutífero, com pessoas queridas e amadas e que precisam ser cuidadas de verdade. Não são pessoas que tomam meu tempo, são pessoas para as quais eu posso me dedicar como uma plantação frutífera do Eterno. São pessoas que eu me sinto honrada de poder ser útil. E eu descobri que eu não posso cuidar de vocês recentemente, porque eu orava: Senhor,
me ajude a cuidar de todos eles. Hoje eu não oro mais assim. Eu falo, Senhor, cuida deles por meio de mim. Então eu tenho de ser um vaso limpo para esta presença, queridos. Eu não tenho como servir vocês se eu não for útil para Ele, tá bom? Então é o que eu falei, minhas emoções, elas estão presentes em mim, só que elas hoje são direcionadas para o serviço do Eterno. Então, amados, não ouça o adversário, não torne-se um Deus. O inimigo não pode te matar, viu? Eu vou repetir. O inimigo não pode te matar, então ele quer que você faça o trabalho sujo para ele. E aí, quando chegar lá no dia do Senhor, que você foi para o Sheol, em nome de Yeshua isso nunca vai acontecer, ele vai dizer, eu não fiz nada, foi ele que fez. Foi ela que fez. Então pense com carinho a quem você está ouvindo. Coloque as tuas emoções no lugar delas, em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Seja uma pessoa contente e emocionalmente estável. As suas emoções sejam para o seu Senhor, para os seus filhos, para o seu marido, para aqueles que você ama. Não é? Eu posso abrir meu coração com vocês, porque vocês são aqueles que convivem comigo todos os dias. Entende? Mas eu sou uma pessoa hoje, eu sou uma pessoa contente. E eu sou emocionalmente, minhas emoções, elas só servem ao Eterno. Tá bom, amados meus? Vamos lá. Renovar a sua mente para pensar e acreditar que você é estável e contente ajudará você a começar. Nunca poderemos desfrutar nenhuma das promessas do Eterno até que acreditemos nela, para nós mesmos. No mundo, acreditamos no que vemos, e no reino do Eterno, nós acreditamos e depois vemos. Eu vou repetir. No mundo, nós acreditamos no que vemos, mas no reino do Eterno, nós acreditamos e depois vemos. Em nome de Yeshua, tá bom? Se continuamos a permitir que as nossas emoções governem sobre nós, não há como sermos pessoas que fomos criadas para ser. Não adianta nada simplesmente desejar não ser tão emocional. Uma escolha deve ser feita, mudar e renovar completamente a sua mente. Nenhum de nós jamais ficará totalmente livre das emoções e não precisamos eliminá-las da nossa vida, mas precisamos aprender a administrá-las e a controlá-las e não permitir que elas nos controlem ou tenham poder sobre nós. As emoções não são de todos mas algumas delas são muito agradáveis, mas elas são muito instáveis. Você pode se sentir como 100 maneiras diferentes com 30 dias em relação à mesma coisa, não é? Ai, queridos, tem uma cena emblemática que ficou no filme A Branquelas, aonde a moça está falando lá pro profissional, já falei isso para você, pro oficial que está vestido lá de branquela, né? E ela falando, eu queria um homem que me encontrasse, fizesse isso, fizesse aquilo, falasse isso. Aí depois ele tirou a fantasia lá e ele estava de homem, ele faz exatamente o que ela falou que ela queria que fosse feito. E ela agride ele, vendo ele como a pessoa mais asquerosa do mundo. Então, queridos, nós, essa instabilidade nas nossas vidas, as nossas reações num dia, no outro dia, uma mulher que passa pela tensão pré-menstrual ou está passando um período de gravidez, ou o maior exemplo que eu tenho dessas. Tem mulheres, queridos, que amam seus maridos e durante a gravidez não aguentam com o cheiro dele. Eu acompanhei casos assim, onde o marido se sentia um lixo, porque elas não suportavam, elas sentiam o cheiro do marido, tinha náuseas, queridos. Como é que pode uma coisa dessa? Esse é o nosso sentir, não é? Então que o Eterno ministre ao seu espírito, fale ao seu coração. Os sentimentos podem mudar de um dia para o outro, de uma hora para outra, às vezes até de um momento para o outro. Eles não apenas mudam como mentem. Eu vou repetir. Eles não apenas mudam como eles mentem para a gente. Por exemplo, você pode estar em uma multidão e sentir que todos estão falando mal de você. Isso não é verdade. Queridos, eu já vi algumas declarações de uma pessoa que eu nem vi a pessoa, e a pessoa se sentia que eu estava medindo ela, olhando dos pés à cabeça. Queridos, eu nem estava olhando para a pessoa, estava olhando para a câmera. A câmera estava na direção e a pessoa estava na direção da câmera. Então, é muito complexo o que a pessoa pode sentir. A Joyce compartilha uma situação onde ela foi dar uma palestra e tinha uma senhora que sentou bem na frente, e aí ela começou a palestra e na hora que ela
passou poucos minutos da palestra, a mulher se levantou e foi embora. E aí o que aconteceu? A Joyce começou até a se desconjuntar ali para continuar com a palestra dela. E ela ficou mal. Ela ficou mal, falou: a mulher não deve ter gostado do que eu falei, e todas as coisas mais que se passaram na mente dela. Aquilo abalou a palestra que ela estava dando. Depois, no final, ela recebeu um cartãozinho dizendo para ela: Joyce, eu viajei não sei quantos quilômetros porque eu queria apenas te ver, e eu tenho de voltar realmente porque eu tenho um compromisso com o meu trabalho, mas eu precisava te ver, de tanto que eu te amo e quanto você foi usada para mudar a minha vida. Queridos, ela perdeu uma palestra praticamente, a sua estabilidade emocional, porque ela viu uma pessoa. Queridos, não se importe com o julgamento das pessoas, se importe com o julgamento do Eterno sobre a tua vida. Eu tenho aprendido isso cada vez mais. Amados, a quantidade de pessoas que já disseram que não gostam da minha voz, que não gostam da maneira que eu ajo, da maneira que eu falo, ou porque eu choro, ou porque eu sou exagerada, ou porque uma... Queridos, eu sou uma filha de Hashem, eu sou contente e emocionalmente estável. Em nome de Yeshua. Eu não estou aqui para servir a homens, eu estou aqui a serviço de Hashem, e então Ele vai me usar para servir a homens, mas o meu acordo de trabalho é com Ele. É com Ele. Meus membros foram entregues para o serviço do Senhor. Não é? Vamos lá, queridos, seguindo aqui. As pessoas costumam me perguntar: como posso aprender a ser contente e estável? Na verdade, existem duas respostas a essa pergunta, e as duas vêm diretamente das Escrituras. E elas são paciência e domínio próprio. Eu quero ver se eu consigo falar. Paciência. O Eterno quer que usemos a sabedoria, e a sabedoria encoraja a paciência. A sabedoria diz: espere um pouco até que as emoções se acalmem, antes de fazer ou dizer alguma coisa, e depois verifique se realmente acredita que é a coisa certa a fazer. As emoções nos estimulam a agir sempre apressadamente, dizendo e nos precipitando, queridos. Eu diria, acrescento, nos precipitando a dizer e fazer coisas imediatamente para nos arrependermos o resto da vida. Mas, queridos, tem uma canção, aquela canção, diz que é verdade, né? Diz que um homem, é uma canção sertaneja. Eu não me lembro, na verdade, quem é a primeira pessoa que gravou, né? Mas contava essa canção que o marido foi numa festa da cidade e chegou na festa da cidade e viu a mulher conversando com o homem. E aí, quando ele foi em casa, estava em casa, o homem veio e ela viu ele conversando na cerca, não é? E aí passou uma situação que foi num outro lugar, quando ele viu a mulher escrever um bilhetinho para esse homem. E ele pegou e matou o homem, pegou o bilhete da mão, foi lá e matou a mulher. E aí ele foi para a delegacia se entregar. Quando ele chegou na delegacia, que a canção é uma canção grande, não é? É quase Eduardo e Mônica. Quando ele chega na delegacia, ele entrega o bilhete porque ele era analfabeto. E ele pega o bilhete e entrega para o delegado. Aqui está a prova da traição. E a prova da traição, sabe o que era? Uma carta da esposa dizendo o seguinte: olha, você para de me perseguir ou eu vou contar para o meu marido. Eu amo meu marido, eu amo a minha família. Era mais ou menos assim. Queridos, aquela canção, ela me mostrou o que é a gente reagir pela ótica do que eu estou vendo, pela ótica da minha administração, pela ótica daquilo que tem aparência para a minha vida. Então, queridos, em nome de Yeshua, cuidado com precipitações. E aí, a Joyce conclui: precisamos ser capazes de recuar diante das situações e vê-las a partir da perspectiva do Eterno. Então, só então, tomar decisões com base no que sabemos e não no que nós sentimos. Queridos, a mente mente, os seus sentimentos mentem, não é? Que o Eterno te traga essa direção clara. Eu gostaria muito de entrar no domínio próprio, mas o domínio próprio nós vamos ter que trabalhar um pouquinho mais. Então, a segunda parte, a primeira porção é acerca da paciência, e a segunda porção nós vamos tratar acerca do domínio próprio. É um pouco extenso esse pensamento, poderoso, mas ele é extremamente útil para você. Vale a pena a gente trabalhar com essa questão de nós sermos emocionalmente estáveis e contentes em qualquer situação.
Nós vamos passar situações, queridos, onde nós vamos ter que dar graças todos os dias, se nós tivermos o que comer, se nós tivermos o que vestir e se nós tivermos o que beber, não é? Em nome de Yeshua, que o Eterno fale fortemente ao seu coração e você siga maravilhosamente dentro desses pensamentos poderosos. Na minha vida, foi uma transformação. E você pode imaginar, mas Céu, como é que um crente pode ter maus pensamentos, maus desejos, maus sentimentos? Porque, queridos, nós estamos num processo de conversão. Não se julgue. Nós estamos a caminho. Não faça isso com você. Se você é juiz de você, você deixou de ser dirigido pelo Eterno. Seja você aquele que permite que o Eterno trabalhe no seu coração, na sua vida e no seu espírito. Seja uma pessoa contente e emocionalmente estável. E a gente com o Eterno, em nome de Yeshua, continuamos aí, agora, é claro, compreendendo mais um pouco de como eu posso fazer isso na minha vida, não somente com a paciência, mas agora com esse domínio próprio, que é uma porção bastante complexa e que está acessível à minha vida e à sua vida. O Eterno te encoraja a agir desse modo. Saiba o momento certo de falar, o momento certo de calar, se dirija pela direção do Eterno. O Eterno tem palavras proféticas para dirigir a sua vida. Queridos, quando eu não sei o que fazer, eu pego todas as palavras que o Senhor falou comigo. Todas as palavras que Ele falou comigo, e eu vou esmiuçando aquilo. É como se eu estivesse tirando cada palavra num quebra-cabeça enorme para eu montar o que o Eterno tem para mim. Eu tenho uma relação firme com meu Pai e Ele não vai me deixar ser enganada nem confundida. Ele me falou o que está acontecendo na minha vida, o que vai acontecer na minha vida, e naquele momento da minha decisão, eu tenho uma palavra dele de como agir. Ela pode estar oculta, pode ser uma palavra que eu recebi de alguém, uma palavra que alguém me trouxe há muito tempo, mas é como se o Eterno brilhasse diante de mim. Filha, isso aqui é isso. Então, queridos, o Eterno não vai te deixar sem palavra. Ele não vai te deixar sem direção. Ele não vai te abandonar, porque Ele é Pai, Ele é amoroso e Ele ama você. Viu? Beijos no seu coração. Amo estar com você. Fiquem na Shalom do Pai. Eu agradeço o Eterno, porque nós estamos crescendo juntos. No reino dEle, nós vamos estar lá, dançando com Mashiach, na roda, com esse homem dançante. Ele gosta de dançar, não é? E nós vamos estar cantando e dançando na presença do nosso Pai, porque nós vencemos. Esse é o meu destino e é o seu também. Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do Pai.